uma geada rapidinho, mas a gente já começa. Tá bom. Agora estamos com outro Júlio. Júlio, estou cortando meu áudio, pode iniciar. Vamos lá, vamos iniciar e hoje a aula nós vamos falar sim sobre as referências, temas importantes, nichos importantes do direito imobiliário no Brasil, tá? Então a ideia é trazer todas as referências para que o advogado, o corretor, corretora possa se achar. Sou o professor Júlio César Sanches, autor de mais de 60 obras, sou coordenador da pós-graduação, sou coordenador do mestrado também, da Escola Superior Universitária, estou à disposição para ajudar você, tá bom? Você que quer seguir o professor Júlio nas redes sociais, vai lá no Instagram, professor.julio.sanches. Se você quer fazer cursos gratuitos, pós-graduação, mestrado comigo, entra no site www.portaleso.com.br. ESO é a Escola Superior Universitária. Está aparecendo meu e-mail também, julio.professor.direito@gmail.com e o WhatsApp, o telefone do escritório também, professor que atende presencial online no Brasil todo, mentoria e atendimento, tá bom? Vamos juntos, peço a você que participe das minhas aulas, minhas palestras, professor que esse é o programa, se eu não me engano, 440, deixa eu ver, acho que está aparecendo, 445, ou seja, é um programa raiz na TV Cresce. Eu gravo também no Saber Direito da TV Justiça, são programas que nós estamos aqui na TV Cresce, se não me engano, 7 anos ou mais, acho que é mais, né? Mais, estou falando besteira, acho que bobear vai para 10 anos. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Na TV Justiça também, você acha aulas minhas de 15 anos atrás. Hoje em dia mudou, as coisas mudaram, né? As pessoas, eu até admiro a autoestima de muitos jovens, né? Se forma hoje, já amanhã, a gente fala, olha, quero fazer um curso, estou vendendo curso. Eu falo que não tem jeito, na vida não dá pra gente atropelar as coisas. Não existe um curso que vai fazer você ficar rico, ganhar dinheiro, não existe. Curso que promete dinheiro é picaretagem, né? E não existe também você se formar num dia, no outro dia você já é um especialista, já vende curso. A gente aprende na vida pelo amor e pela dor, e muitas vezes pela dor. E é isso, toda a experiência, toda a bagagem que eu tenho numa advocacia que exerço de fato no Brasil todo, eu trago para você os exemplos bons e os exemplos ruins, essa é a realidade, né? Então, não é um mar de rosas, né? Eu falo que a felicidade plena na profissão, ou qualquer coisa na vida, é uma utopia, não existe. Então, vamos juntos, tá? Vamos caminhar. Vamos começar falando aqui do due diligence. Toda vez que eu penso em comprar um imóvel, vamos começar pela primeira referência do direito imobiliário no Brasil, que é o due diligence. Toda vez que eu penso em comprar um imóvel ou alugar um imóvel, o ideal é que eu faça, sim, o due diligence. O due diligence nada mais é que, de fato, eu solicitar certidões para que eu consiga ter acesso a informações do comprador, do vendedor e do próprio imóvel. Due diligence nada mais é que uma pesquisa da documentação imobiliária, da documentação das partes. Due diligence é uma auditoria. O due diligence básico, mais importante, podemos dizer que começa com a certidão de propriedade atualizada. Além da certidão de propriedade atualizada, nós temos também a certidão negativa de débitos da União, Estado e Município. Nós precisamos dividir o due diligence em duas situações. O imóvel, pesquisar o imóvel, se tem dívidas, débitos, se quem está vendendo ou alugando é dono, proprietário. E a outra situação é as partes envolvidas, né? Então eu vou trabalhar com as partes envolvidas. No caso do due diligence, as partes envolvidas são os compradores e vendedores. Se eu sou uma imobiliária, se eu sou um corretor, eu sou neutro à relação e os dois são clientes meus, eu vou solicitar dos dois. O ideal é que o conjunto probatório, a documentação imobiliária seja solicitada dos dois, compradores e vendedores. Se o meu cliente é só o vendedor ou só o comprador, é diferente, né? Eu vou fazer isso com base só
com adverso, né? Então, se eu sou cliente, meu cliente é o comprador, vou fazer do vendedor ou vice-versa. Então, esse quesito eu tenho que prestar atenção. O due diligence em relação ao imóvel é certidão de propriedade atualizada, seja matrícula ou transcrição antes de 73. Certidão também negativa de débitos da União, Estado e Município. Isso é o básico. Essas certidões é para provar que o imóvel não tem dívida. Entre essas dívidas próprio terreno, dívidas de taxa de lixo, IPTU, ITR, ok? Receita Federal, no geral. Depois a pesquisa é feita com base nas partes. E as partes, como que eu vou conhecer? Eu vou solicitar a certidão do distribuidor civil, da esfera estadual, da esfera federal, e a certidão do distribuidor criminal, também da esfera estadual e federal. Feito isso, eu também preciso pesquisar a certidão do distribuidor civil. Eu acho fácil no site do TJ estadual, Tribunal de Justiça, e do Tribunal Regional Federal, ou seja, da Justiça Federal, com facilidade também. Tanto a certidão do distribuidor civil quanto o criminal, eu acho com muita facilidade na internet. Feito isso, eu também vou pesquisar o nome, a vida dos compradores, vendedores, em relação a protesto. Os cartórios de protesto eu vou pesquisar sempre da localidade do imóvel, onde está localizado o imóvel, e aonde reside o vendedor ou o comprador. Tá? Então, tem que fazer isso. Outro ponto importante também, eu também tenho que verificar a situação trabalhista. Então, a trabalhista sempre tem pegadinha. Eu vou analisar duas situações. A primeira situação que eu vou analisar são situações de ações trabalhistas distribuídas, ok? E a segunda situação é da execução trabalhista. Na trabalhista tem uma pegadinha, não posso solicitar uma certidão só, porque existem certidões diferentes, das ações de andamento e após a sentença, as execuções. Então são duas, certidões de ações trabalhistas ou distribuição, ou distribuidor, e ações também de execução trabalhista, tá? Então é o básico. Se o imóvel é rural, eu posso fazer uma topografia, eu posso checar questões ambientais, CECIR, CAR, se o imóvel é rural. Se o imóvel trata-se de um apartamento, condomínio, eu vou checar a certidão negativa de débitos condominiais. Então, tudo vai depender do tipo de imóvel para que eu possa fazer outras checagens também. Vou analisar se a área de APP, preservação ambiental, se o imóvel é tombado. Isso é o due diligence, ok? Nós temos duas formas de adquirir propriedade no Brasil. A primeira forma é a forma originária, que se dá através da uso capião. Uso capião, REURB, regularização fundiária, ou seja, eu consigo regularizar o imóvel sem vínculo nenhum com a matrícula anterior. E eu consigo também adquirir imóveis, propriedade, através, sim, também da forma derivada. A forma derivada se dá através dos contratos imobiliários. No mundo dos contratos imobiliários, nós usamos os contratos de direito civil, os contratos em espécie, mas também eu posso utilizar e devo utilizar os contratos propriamente imobiliários. Os contratos em espécies que aparecem no Código Civil, de fato eu posso utilizar no direito imobiliário praticamente todos, doação, fiança, compra e venda, mas o direito imobiliário ele é mais prático que o direito civil acaba sendo mais teórico. Sabemos que o direito imobiliário é um nicho do direito civil, porém possui princípios e conceitos próprios. Quando eu falo do direito imobiliário, é um segmento do direito civil, mas possui, de fato, princípios e conceitos próprios, é um ramo multidisciplinar. Para atuar no direito imobiliário eu preciso conhecer direito do consumidor, direito penal, processo penal, direito trabalhista, eu preciso ter noção, principalmente de direito administrativo, direito funcional, direito civil. Então é um ramo multidisciplinar, mas de fato ele tem princípios e conceitos próprios, e, inclusive conexão com o direito registral e notarial. Quando eu falo realmente sobre o direito imobiliário, eu preciso entender que o direito imobiliário é o ramo que trata de qualquer relação do homem com o imóvel, seja criminal, seja consumidor. Então, nos interessa. Como que eu vou atuar no direito imobiliário se eu não sei fazer a distribuição de um embargo de terceiro na Justiça do Trabalho? Porque às vezes eu quero evitar a penhora, o leilão do imóvel em virtude de uma reclamação trabalhista. Como que eu vou atuar no direito imobiliário se eu não sei direito consumidor para evitar, muitas vezes, a rescisão de contrato? Algo nesse sentido. Então, eu preciso observar com cuidado os detalhes para poder atuar no direito imobiliário. Toda vez que eu fale de formas de adquirir propriedade no Brasil, eu tenho duas. A primeira forma é a forma originária. A segunda forma é a forma derivada. A derivada se dá através dos contratos imobiliários. Muitos contratos previstos em leis esparsas
como a Lei do Inquilinato, 8.245 de 91, a Lei de Alienação Fiduciária. Tenho vários contratos em leis esparsas, mas também a maioria dos contratos que eu uso são os contratos em espécies no direito civil. Os contratos propriamente de direito imobiliário, podemos dizer que nós temos... Vamos começar pelo contrato preliminar. O contrato preliminar é o contrato de fechamento do negócio. Quando eu quero fechar um negócio, eu uso o contrato preliminar para fechar o negócio, né? Para amarrar o negócio. Eu posso incluir uma cláusula de comissão do corretor, da corretora, da imobiliária. O segundo contrato mais utilizado é o compra e venda. E o compra e venda, vamos lembrar que é o pagamento à vista. Pagamento à vista. Terceiro contrato mais utilizado no Brasil é o compromisso de compra e venda. O direito civil é engraçado que nós temos uma confusão no direito civil, né? Dá a entender que no direito civil dá a entender que contrato preliminar, contrato de promessa de compra e venda e compromisso de compra e venda são as mesmas coisas. E não são. Contrato de compra e venda é pagamento à vista. Preliminar para fechar negócio. Compromisso de compra e venda, eu estou comprando um imóvel que já existe, parcelado. Promessa de compra e venda, estou comprando um imóvel na planta. E muitas vezes esse imóvel na planta nem foi construído ainda, uma expectativa de direito. Então, no direito imobiliário existe essa separação dos contratos, dos títulos. Compra e venda é para uma situação, pagamento à vista, contrato preliminar para fechar negócio, compromisso de compra e venda, estou comprando um imóvel usado, existe uma obrigação de fazer por parte do vendedor ou do comprador. O contrato de promessa, estou comprando uma promessa, porque ainda não existe, normalmente o contrato de promessa é o imóvel na planta. Então é importante falar sobre isso. Existe ainda também, outro fato interessante, importante, são as cessões, né? Existe a cessão de direitos possessórios, onde eu estou comprando imóvel irregular, então cessão de direitos possessórios e afins. Existe a cessão de direitos hereditários, eu estou comprando direito de herança, ou seja, o sujeito não tem dinheiro, condições, não quer gastar com inventário, ele vende o que ele tem, que é a cessão de direitos hereditários. É possível isso. Eu faço a cessão de direitos hereditários para que eu possa vender. Em regra, acima de 30 salários mínimos tem que ser por escritura pública. Tem que ter a anuência dos outros herdeiros, respeitando o direito de preferência dos outros herdeiros. Eu posso vender para um terceiro e esse terceiro vai dar andamento ao inventário. Esse terceiro compra o meu direito de herança e amanhã depois ele se torna proprietário, coproprietário. Então é uma realidade no Brasil. Então nós temos nesse cenário vários contratos importantes para utilizar no dia a dia do direito imobiliário. Ainda existe também a cessão de direitos, um termo mais genérico. Alguns estados proibiram os cartórios de fazer escritura pública de posse e alguns cartórios, evitando mencionar a palavra posse, acabam utilizando a palavra cessão de direitos. Não é que seja um outro contrato, mas é um contrato mais genérico, que seria o gênero de várias espécies, para poder vender um serviço de escritura pública, o qual não possa mencionar posse, mas cessão é cessão. Outro ponto que eu quero trazer para você também, outro ponto importante que temos que estudar aqui na nossa aula, já estudando as definições, né, já estudando aqui as formas de adquirir propriedade no Brasil, não podemos deixar de lado de também falar nessas referências do direito imobiliário. Estamos falando de todos os assuntos, a referência de fato no direito imobiliário. Eu quero trazer para você também a importância de falar sobre a locação. Na locação também nos interessa muito, no mercado imobiliário, quem atua de verdade com o ramo, nos interessa muito. Então, locação. Ah, professor, esse assunto é muito fraquinho, é pouca coisa. Nada, tem muita coisa para a gente conversar, discutir. Quando eu falo de locação, nós temos pelo menos 3 legislações importantes. A primeira legislação importante é a Lei 8.245 de 91. Essa lei é a lei do inquilinato. Essa lei é importante, a lei de locação. Trata de locação de imóveis rústicos e rurais? Não, rústicos e rurais é o Estatuto da Terra, tá? A lei do inquilinato ela vai tratar de locação de bens imóveis, residenciais, não residenciais e por temporada. Agora sim, o Estatuto da Terra vai tratar das locações de imóveis rústicos e rurais. E tem o Código Civil, né, gente? O Código Civil vai tratar, sim, da locação de imóveis, bem imóveis em regra, e o Código Civil, em caráter de exceção, vai tratar da locação de bens imóveis, como hotel, motel, a parte hotel, com destinação de residência, de moradia, a parte hotel. Vai tratar da locação de espaço publicitário, vaga de garagem com matrícula autônoma também, tá? Então tudo o Código Civil. Nós temos 3 legislações importantes, pertinentes, que vão ser tratadas no Código Civil, 3 situações de locação de bens imóveis, tá? Em regra o Código Civil vai tratar de bens móveis. Deixa eu dar um bom dia para todo mundo que está assistindo aqui,
Estamos com uma audiência bem legal aqui na TV Cresce, nas redes sociais também. Então, bom dia ao Kauren, pode tirar dúvida. Lembrando que essa aula é na TV Cresce, ao vivo, você pode mandar suas dúvidas que eu vou tirar aqui na hora, hein? Tá? Então, estou aguardando suas dúvidas aqui sobre direito imobiliário, seja qual for, tá? Seja qual for, você manda aqui, a gente responde na hora. Tem que conhecer o assunto, tem que dominar o assunto. Por isso eu defendo tanto a especialização. Não dá para fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada, né, gente? O médico, eu sou cardiologista, sou dermatologista, não dá. Né? Então a gente precisa tomar cuidado. Vamos lá. De fato, eu trago para você várias situações importantes sobre o direito imobiliário do nosso dia a dia que precisamos conversar. Outro ponto que eu quero falar com você é a respeito do direito de preferência. Muita gente fala sobre direito de preferência, deixando de lado, muitas vezes, questões importantes. Vamos lá, então vamos entender isso de forma prática, de forma real. Quando eu falo direito de preferência, eu preciso lembrar que nós temos o direito de preferência disponível na lei. A lei nos traz situações que existam direito de preferência, lei do inquilinato, direito às sucessões, tem direito de preferência, os herdeiros, e o direito condominial, né? O condômino também tem direito de preferência. Cuidado! A lei traz situações, mas eu posso pactuar o direito de preferência também, tá? Então é importante aqui. Quando eu falo de direito de preferência, o que eu quero trazer para você? Na locação, só existe direito de preferência quando, de fato, nós temos o binômio, a cláusula dentro do contrato de locação, e esse contrato de locação ele tem que ser averbado na matrícula do imóvel. Muita gente acaba sendo mal orientada pelos advogados, achando que o direito de preferência é automático. Não existe direito de preferência automático. Só existe direito de preferência de fato quando eu tenho uma cláusula dentro do contrato, cláusula de reserva ou de direito de preferência, e esse contrato está averbado na matrícula do imóvel. Hein? Cuidado! Esse direito de preferência na locação só existe dessa forma. Se você fizer uma ação pedindo uma indenização de direito de preferência e não tem isso, você corre um grande risco de perder a ação. Hein? Então, cuidado! Direito de preferência no direito às sucessões também, o herdeiro, os outros herdeiros devem anuir, né? O ideal é que seja feita por escritura pública, tabelão de notas, e o direito condominial. Lembrando que o direito também de preferência pode ser pactuado, tá? Então, ponto importante, interessante também. Quando eu falo aqui de direito de preferência, o que é importante saber? Claramente, não é um direito automático. Eu preciso ou ter a lei ou ter um pacto. Então isso é importante. O Jefferson está perguntando como faz para entrar em contato. Você pode entrar em contato no site. Né? No site tem lá para você fazer agendamento de consultas, de mentorias. Pode entrar em contato, pode ligar no escritório e agendar a sua consulta, tá bom? Tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver, que é a pergunta... Vamos ver... Acho que é a pergunta do Cauã. Meu pai está regularizando o seu terreno por meio de uso capião e mora há mais de 50 anos nele. E um dos vizinhos assinou, só que outro, por má fé, não quis assinar, alegando que é invasão. Isso acontece, às vezes o vizinho ele pensa assim, poxa, ele vai fazer uso capião imóvel, eu ia tomar conta desse imóvel. O ser humano é terrível, né, gente? Tem muita gente boa, mas o ser humano é complicado. A gente não sabe, não dá para esperar qual atitude vai ser do ser humano. O que você tem que fazer é a sua parte, né? Por mais que alguém tenha se habilitado no processo, questionado, feito uma oposição no uso capião, isso não quer dizer que você perdeu a ação. Segue provando a posse, mas pacífica, nos domínio. Lembrando sempre que nós temos mais de 36 espécies, modalidades de uso capião, hein? A Faculdade de Direito ensina o quê? 2, 3. E hoje em dia é cheio de curso na internet, muito picareta aí, não sabe nem o que está falando. Não, você só aprende 5 espécies, o resto não precisa. Não precisa sim, não posso subestimar a sua inteligência, né? Nós temos que saber tudo o que acontece no cenário do direito imobiliário, do mercado imobiliário e ser humilde a tal ponto de saber que a gente não pode parar de estudar. Esse negócio, não preciso saber, não existe isso, né? Cada absurdo, né, gente? Tem muito vendedor de curso na internet, isso é assustador de um tempo para cá, principalmente na regularização de imóveis, mas você vê que não tem condições nenhuma, não sabe nem o que está falando. Muitas vezes nem advogado é cartorário, lá do fim do mundo, com todo respeito, né? Não tem condições nenhuma e promete cursos que prometem dinheiro e muita gente cai no golpe, né? Cai nesse golpe por quê? Porque não estuda por amor, estuda por achar que vai ganhar dinheiro naquele ramo, naquela profissão, tá errado. O estudo tem que ser o estudo tem que ser obrigação e o resto é consequência, né, gente? Cuidado, tá? Com o que vendem para você na internet.
Gente, olha só, quero lembrar a todos que para fazer uso capião nós temos que ter posse, mansi pacífica e animus domini. São 3 requisitos, 3 pressupostos importantes para que a gente possa fazer uso capião. Se eu não tenho isso, não há que se falar em uso capião. Novidades a respeito de uso capião, hein? O herdeiro pode fazer uso capião. Basta, além de ter os requisitos, posse, mansi pacífica, animus domini, basta também esse herdeiro também provar a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel. Você vai falar, professor Júlio, mas o que é essa tal gestão exclusiva, professor Júlio? Gestão exclusiva do imóvel é você ter, de fato, o poder de gerenciar o imóvel. Só você faz benfeitorias, manutenções, tá? Então, a ideia é essa, né? Se outra pessoa te ajuda a cuidar do imóvel, você não tem a posse exclusiva e nem a gestão exclusiva. Então, muita atenção em relação a isso, tá bom? Quando eu falo, então, de direito imobiliário, gente, olha quantas situações. O direito imobiliário é um ramo que nós temos vários nichos para atuar. Nós podemos atuar no direito imobiliário com a regularização de imóveis. É um ramo que ainda, né, apesar de aparecer um monte de gente alegando ser especialista, vendendo curso, virou modinha, né? Ainda é um ramo interessantíssimo, é um nicho interessante do direito imobiliário. Nós temos também no direito imobiliário o direito condominial, que faltam bons advogados nesse ramo, hein? Faltam bons advogados que possam atuar no direito condominial. Temos a parte registral, a parte notarial, ou seja, você pode advogar para cartórios. Você pode, no direito imobiliário, você pode ainda atuar também com leilões, faltam bons advogados em leilões. Então, é uma realidade, né? Nós temos muito, em relação, quando eu falo de direito imobiliário, muitos segmentos, nichos importantes que nós podemos atuar e ajudar os nossos clientes. Então, a ideia é essa. O uso capião é uma forma de regularizar, não dependendo do proprietário anterior, né? A ideia é essa. Eu quero lembrar você que nós temos a regularização registral e a regularização administrativa. Registral no cartório de imóveis. Eu posso usar meios judiciais, ação de edificação compulsória, ação de edificação diária, ação de marcação e divisão de terras, a própria ação de uso capião. Então, são meios judiciais para regularizar imóveis. Mas eu consigo também utilizar extrajudiciais, o uso capião extrajudicial, que nem sempre cabe, vem de uma coisa que não existe na internet, a educação compulsória extrajudicial, o inventário extrajudicial, o divórcio com partilha de bens extrajudicial, tudo extrajudicial, com a ajuda do tabelião de notas, leitura pública. Então, importante esse assunto. E não podemos esquecer que nós temos a possibilidade de regularizar imóveis através da REURB, né? A regularização fundiária. A REURB é uma possibilidade, sim, de regularizar imóveis. O que é a REURB, professor Júlio? A REURB, a regularização fundiária, eu vou procurar um município, eu vou procurar a prefeitura. Para fazer uma REURB, a regularização fundiária, eu vou fazer um requerimento à prefeitura, ao município, faço esse requerimento à prefeitura, ao município. A prefeitura tem que ter, em regra, a comissão de regularização fundiária. Feita a prefeitura fazendo isso, né, a regularização, tendo essa comissão de regularização fundiária, a comissão de regulação fundiária vai pedir documentos para emendar, planta, melhor descritivo. Vou emendar esse requerimento, essa petição, e a partir disso, né, se eu conseguir o procedimento na prefeitura, a REURB, caso ela seja deferida, eu consigo fazer sim, eu pego, a prefeitura vai imprimir a certidão de regularização fundiária, eu vou lá no cartório de imóveis e registro isso no cartório de imóveis. Então, eu deixo de ser posseiro, possuidor e passo a ser proprietário graças ao registro da certidão de regularização fundiária. É uma forma originária também. Por isso eu falo que no Brasil nós temos 3 procedimentos de uso capião: judicial, extrajudicial e administrativo. Tá? Importante falar sobre isso. Ainda falando sobre temas importantes, referências do direito imobiliário, eu quero falar sobre as ações possessórias, né? Não dá para falar de direito imobiliário sem falar das ações possessórias. Nós temos, de fato, a ação possessória, que são o conjunto de ações possessórias. Reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório. São ações possessórias, se discute a posse, não a propriedade. E existem ações petitórias, são ações que, o contrário, não se discute a posse, se discute a propriedade. Então, eu tenho 2 grupos de ações: as possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. E tenho as petitórias. Nas petitórias, eu tenho a reivindicatória, a emissão da posse e a ação de resgate. Para fazer a ação petitória, eu tenho que ter registro. Se o meu cliente não tem registro, não há que se falar em ação petitória.
Muitos advogados erram, hein? Acabam propondo ação petitória, quando não é caso petitória, é caso possessória, ou acabam propondo ação possessória quando é caso de ação petitória. Um erro terrível, né? Acaba prejudicando o cliente. Então, muita atenção nas petitórias e possessórias no direito imobiliário é uma referência que você não pode errar, tá? Um ponto importante também. Não podemos esquecer das ações locatícias. Nós temos dentro das ações locatícias, nós temos a primeira ação, é a ação de despejo, mais de 30 espécies de despejo, não é só por falta de pagamento. Existe ainda a possibilidade de fazer a ação revisional para aumentar o valor do aluguel ou diminuir. A renovatória, que é uma ação para renovar o contrato de locação. E existe ainda a possibilidade de fazer a ação de consignação de pagamento. Você deposita o valor do aluguel em juízo. Mas não vamos esquecer que nós temos as ações tipificadas na Lei do Inquilinato, Lei 8.245 de 91, que foi alterada pela Lei 12.112 de 2009. Mas nós temos as ações locatícias também, chamadas ações atípicas, ou ainda ações doutrinárias jurisprudenciais. Essas ações doutrinárias jurisprudenciais, poucos advogados sabem disso, hein? Poucos advogados sabem disso e acabam não orientando o seu cliente a fazer essa ação. Mas existe a ação reparatória de luvas, ou seja, a luva, eu posso cobrar a luva só no início da locação. Só no início da locação. Eu não posso cobrar luvas para renovar a locação. Então, o nome da ação é a ação reparatória de luvas. E existe ainda, isso é muito importante, a chamada ação de indenização de fundo de comércio. Essa ação, eu vou pedir uma indenização em relação ao meu ponto comercial porque o locador pediu o imóvel de volta. Também poucos advogados sabem trabalhar com essa ação. É uma judiação, né? Porque é uma ação importante, é uma ação que eu preciso saber trabalhar com ela. Então, são ações novas, hein, gente? Ação de indenização de fundo de comércio é uma ação que eu sou inquilino, advogado, engenheiro, médico, tem uma pizzaria, um restaurante, um lava-rápido, estacionamento, posto de gasolina, e o locador, ao final do contrato, pede o imóvel de volta, mas eu tenho as benfeitorias para receber. Eu tenho uma indenização em relação à clientela que eu fiz, que eu formei, então é um direito meu receber isso, né? Isso chama ação de indenização de fundo de comércio. Então, um assunto muito importante, muito relevante também dentro do cenário. Vários assuntos nos interessam muito para dominar as referências do direito imobiliário. E o assunto de hoje é isso, as referências do direito imobiliário no Brasil. Nós vamos tratar de vários assuntos importantes. Quantos assuntos já falamos aqui, né? Quantos assuntos obrigatórios para advogados que se dizem especialistas, para corretoras que querem se tornar especialistas, assuntos importantes. Não poderia deixar de lado, também nesse bate-papo, nessa aula, de falar, eu quero que você entenda a diferença de escritura, posse, matrícula e registro. Não dá para atuar na área se não entender essas diferenças. Então, registro. Registro é cartório de imóveis. Para registrar no cartório de imóveis, eu tenho que fazer escritura pública no tabelião de notas para registrar no cartório de imóveis. E tem que recolher tributo de transmissão. Só é dono quem tem o registro. Quem tem escritura pública não é dono, hein? Não é proprietário. Eu tenho que fazer o registro para me tornar proprietário. Se eu não tenho o registro, eu sou posseiro, possuidor. Então, o que eu tenho é posse. Quem tem posse, isso é importante falar, é possuidor. Quem tem posse não pode vender a propriedade, só pode vender a posse, seção de direitos possessórios e afins. Confusão por parte de corretores, advogados, não pode fazer essa confusão, hein? Então, tema importante também, tema interessante. Outro ponto que eu queria falar com você, também outro ponto necessário, a matrícula. Antes de 76, 73, era chamada de transcrição, após 76, matrícula. Quem tem a matrícula no nome é sinal que é dono, é proprietário. Legal, pode comemorar. Se eu não tenho a matrícula, a transcrição no meu nome, eu não sou dono, eu não tenho registro. Escritura pública quem faz é o tabelião de notas, hein? É um meio e não um fim. Então, entendendo isso, fica mais fácil para que a gente não erre, né? Existem formas de adquirir imóveis também, no leilão, adicados da Caixa, e existem ações para cancelar, né, esses leilões, asta pública. Leilão, existe leilão judicial e existe leilão extrajudicial. Leilão judicial porque o imóvel foi a leilão porque foi penhorado, em virtude de uma situação o qual o imóvel foi a leilão para satisfazer a dívida. O leilão extrajudicial é porque deixou de pagar a prestação. Então o imóvel vai a leilão porque deixou de pagar a prestação. Deixou de pagar a prestação, né, as parcelas de financiamento imobiliário, o banco, que é o proprietário do imóvel, manda o imóvel a leilão. Isso aparece na lei da alienação fiduciária, né? Então é uma realidade no Brasil. Não pode fazer confusão de posse e registro, nem escritura pública e registro. Escritura pública quem faz é o tabelião de notas,
é um meio para conseguir o fim. O fim é o registro no cartório de imóveis competente. Eu não posso registrar no cartório que eu quero, só no cartório de imóveis competente. Aí sim, né, dominamos o assunto e estamos entendendo o assunto como ele é. Legal. Vamos para as perguntas? Tem perguntas? Bem. Rafael Rosa, bom dia também. Rafael Rosa mandando bom dia para o professor aqui. Legal. O sócio retirante se responsabiliza por dívidas da empresa no qual era sócio? Sim, da esfera trabalhista por 2 anos, viu? É complicado. Por isso, sair da sociedade, estou tranquilo. Não, dependendo da situação, você está amarrado ainda, né? Principalmente na esfera trabalhista, é uma realidade. Complicado, hein? Legal. Bom dia, Vilma. A Vilma também está aqui conosco, hein? Que legal. Nossa, esses tipos de contratos são muito importantes. Temos que ter toda a atenção quanto a isso. Verdade, Vilma. E o corretor, a corretora, que não é estudioso igual a você, né, o advogado, a advogada, ele acaba fazendo um contrato errado, né? É fácil fazer um contrato com um título errado. Isso vai gerar uma dor de cabeça muito grande, é uma realidade, né? É um ponto importante que nós temos que falar, né? Legal. Olha a Raquel aqui, querida Raquel. Gente, manda suas perguntas, a aula é ao vivo na TV Cresce, do Conselho. Manda suas perguntas, não fique com dúvidas, hein? Vamos lá. Olha a Raquel aqui, bom dia. Tenho uma dúvida sobre imóvel com 12 proprietários recebendo de herança, que são contra o valor da avaliação da venda. Na verdade, pode um dos herdeiros fazer a extinção de condomínio, né? O imóvel vai a leilão. E detalhe, né, além da extinção de condomínio, pode também ser feita a ação de arbitramento de aluguel. Ponto importante, hein? O Nelson está falando aqui, temas polêmicos sobre o uso capião. Cabe o uso capião de herança, de herdeiro, uso capião de imóvel público, cabe sim, se aprendeu errado na faculdade, te ensinaram errado. A maioria dos professores da graduação não advogam, né? Tem uso capião de domínio útil. Existe o uso capião da posse complementar no decorrer do processo, é uma realidade também. Tá? Então são temas polêmicos que pouca gente entende e sabe sobre os capiões e fala muita besteira. Legal. Tem mais perguntas, hein? Olha o Janilson aqui, Henrique, corretor de imóveis. O Muarama, Paraná, que legal, hein? Sobre escritura pública para terceiros, aqui temos muitas negociações repassando o imóvel somente no contrato de compra e venda. Quais são os cuidados que temos que ter com esses imóveis? O ideal é sempre fazer o due diligence antes, porque eu falo do due diligence, professor Júlio, é só para proteger as partes. Não, proteger o corretor também, o corretor imobiliário. Então, tem que fazer o due diligence e o corretor tem que guardar pelo menos 5 anos para ter uma proteção. Legal. Gente, quero convidar a todos, tem mais uma pergunta para responder. Se inscreva no meu canal do YouTube. Você que está assistindo, vai lá no meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanches. Se inscreva, eu faço sorteio dos meus livros, faço sorteio de palestras. O canal do professor é Professor Júlio César Sanches. Se você digitar Professor Júlio César Sanches no YouTube, já aparece o meu canal. Se inscreva no meu canal, tem muitas aulas, muitos cursos gratuitos, palestras, tá? À sua disposição, sorteio de livros. Se inscreve lá. E ajude a divulgar o canal do Professor Júlio. Manda para um colega, manda para um amigo corretor. Vamos divulgar. E ajuda a divulgar a TV Cresce também, que tem muito conhecimento, muito contato também. Pouca gente aproveita, hein? Legal. Olha a Raquel aqui, 2 proprietários atrapalham a divulgação da venda. Nossa, por entenderem que o imóvel irá valorizar em 2016 com o futuro metrô. Existe alguma medida além da extinção de condomínio? Não, a melhor medida seria a extinção de condomínio. Por quê? Porque é uma forma de forçar a venda, né? Ou exercer o direito de preferência. Gente, convido a todos a lerem meus livros, Direito Imobiliário de AZ, Uso Capião, entra no site da editora Mizuno, entra no site da editora Diniz, né? Vários livros aí à disposição para te ajudar, tá bom? Quero o seu sucesso, quero a sua saúde, torço para você que está me assistindo, conte com o professor Júlio, venha fazer pós-graduação, tem muito corretor fazendo a pós comigo, a pós custa menos de R$1.000, 980, se não me engano, a pós de Direito Imobiliário. Também sou coordenador da pós de regularização de imóveis, tem a pós de uso capião, tem direito registral notarial, direito civil e processo civil. Entra no site da Escola Superior Universitária e faça os cursos gratuitos também. Gente, muito obrigado a todos, contem comigo sempre, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau!
Felipe, obrigado, viu? Fica com Deus. Qualquer coisa você me fala aí, tá bom? Eu agradeço. Tchau, Fê. Força aí, força. É quarta-feira, hein? Quarta-feira já, hein? Ó, se for questão de saúde, puxa o freio, Júlio. É, meu amigo, quarta-feira já. Ó, vambora. Nem me fale. E eu que me mudei agora, voltei para São Judas, então eu tô na correria com caixa acumulada até que Eita, Fê. Ô, Fê, você saiu lá de Osasco? saí de Osasco, voltei para São Judas. Por quê, Fê? Porque a gente achou um lugar melhor e falou, Porque Osasco, porque a gente gastava muito tempo para vir pro trabalho, essa é a realidade. Entendi. Então aí a gente foi atrás de outra opção, Qualidade de vida, né? um pouquinho. Pouquinho, Não, né? não que São Paulo seja referência de qualidade de vida, mas você entendeu. É, eu sei. É porque, queira ou não queira, você perde 1 hora para ir, 1 hora e meia. Mas são 3 horas no dia, né, Fê? Com a gente nem tanto porque a gente usa moto, né? Mas agora é só metrô. Ah, Eu então, não tenho tá condição feliz? de deixar levar a moto também. Tá feliz Tô feliz. e levou a gatinha também, né? Nossa, elas que mais sofreram o Tadinha. negócio pra fazer. E apartamento é casa, Fê? Apartamento. Ah, então você tá acostumado, Casa você não também. dá. Em São Paulo não tem que você mora em casa, né? É. Você morava em casa. Então eu não tenho essa coragem. Em São Paulo não dá, não. É, filho. Ah, seja bem-vindo a São Paulo. Se foi bom negócio para vocês, isso que importa, né? Sim. A gente tá gostando. Tá dormindo até melhor sem o barulho do trem do lado. Oh, que delícia. Ó, Fê, se cuida, um abração, qualquer coisa eu tô aqui. Fica com Deus, tá? Obrigado, Júlio. Tchau, Fê. Até mais.